Tá joia. Então, beleza. Começando então por uma introdução aqui do movimento Iguaçu Vale. Então, o Iguaçu Vale, como o próprio nome sugere, é um movimento aqui da região, criado aqui na região oeste do Paraná, na Tríplice Fronteira. E ele foi criado justamente vendo a necessidade de ter aqui na região empresas que gerassem, que produzissem produtos e serviços de maior valor agregado. Então, esse slide representa ali o que a gente está dizendo, né? Então, a nossa região, ela é exportadora muito forte de soja, de grãos, e a gente pode ver ali pelo exemplo que o grão é um produto essencial, porém de pouco valor agregado, né? A gente vê a representação do quilo por faturamento, né? Um outro produto da região também que a gente produz e exporta bastante, aqui em Cascavel principalmente, que é o ônibus, também tem mais valor agregado, mas a gente vê, por exemplo, que ainda um produto que a gente não tem na região, por exemplo, de alta tecnologia como o iPhone, tem muito mais valor agregado do que os produtos que a gente tem hoje aqui. Já tem surgido bastante empresas aqui na região de softwares, principalmente, que tem um valor agregado daí por quilo tendendo ao infinito. Mas é isso que a gente quer que tenha mais na região. Ainda nós somos muito dependentes das commodities, principalmente, e queremos incentivar o surgimento de empresas, empreendedores com produtos, tecnologias ou desenvolvimento das empresas já existentes para produtos com maior valor agregado e trazer maior valor para a região em todas as áreas. O Iguaçu Vale, então, ele tem esse objetivo, né, esse sonho de transformar aqui a região num polo de empresas e entidades inovadoras. E a gente trabalha aí, se reúne com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do que a gente chama de ecossistema de empreendedorismo com inovação. Então, do surgimento ou do desenvolvimento de empreendedorismo dentro das empresas, dentro da comunidade, com inovação. Seguindo os princípios que já foram vistos em outros ecossistemas a nível mundial, que é ser liderado por empreendedores, com uma visão de longo prazo, inclusive multidisciplinar, ou seja, para todas as áreas. E quem participa do Iguaçu Vale sabe que o movimento é voluntário e que a participação já é uma contribuição e tem a visão de contribuir antes de receber. Inclusive, aqui no terceiro princípio, que é inclusive multidisciplinar, entra você, André. Né? Então, eu sei que às vezes você talvez seja uma das primeiras vezes que você é convidado para falar mais da parte de inovação, mas é justamente isso. A tecnologia, ela é uma ferramenta para a inovação. Então, faz parte dos princípios a gente ter essa multidisciplinaridade de conhecimentos, porque, na verdade, inovação está para resolver os problemas dos setores de sociedade. O movimento Iguaçu Vale já funciona periodicamente em várias cidades aqui da região, presencial, porém agora com o coronavírus a gente começou a fazer esses encontros semanais uma vez por semana aqui via web. E aí, por isso que a gente te convida hoje, André, para falar um pouco aí do que você vem acompanhando como investidor, né, como administrador aí de recursos, né, com uma grande responsabilidade na mão, você pode escolher eu tenho acompanhado as cartas da Brasil Capital, venho acompanhando também o tema inovação nas empresas, e você aí tem a neutralidade de poder falar se essas inovações que as empresas vêm comentando, se elas parecem ou estão fazendo diferença para o acionista. Então, é isso um pouquinho do que a gente quer ouvir de você hoje. Daí você pode ficar à vontade, apresenta a Brasil Capital para o pessoal conhecer mais, né? Eu sei que a Brasil Capital está disponível pela XP Investimentos, através de fundos abertos e fundos de previdência. Fica à vontade, o tempo é seu. As perguntas o pessoal pode pedir a palavra depois ali da sua apresentação pelo bate-papo. A gente abre aí para o pessoal fazer perguntas. André, pode ficar à vontade. Compartilhar, ótimo. abrir. De novo, agradeço pelo interesse. É um prazer estar com vocês.
falando de um tema que é bastante especial e que, de certo modo, foi acelerado pelas dificuldades do momento atual. Enfim, a Brasil Capital foi fundada em 2008 para gerir recursos de uma família específica brasileira e também dos sócios fundadores, que são ex-sócios que eram ex-sócios da Reding Grifo, que havia sido comprada pelo Credit Suisse, e também ex-sócios da FAMI Investimentos. Nós iniciamos as atividades no meio da crise financeira dos Estados Unidos, com a quebra do Lehman Brothers, e, de certo modo, somos sobreviventes ao longo desses 12 anos, numa indústria que é, de fato, muito difícil, muito competitiva, com gente de altíssimo nível e capacidade, e gente também bastante inovadora e que tem que se adaptar às mais diversas circunstâncias do mercado e ao ambiente macroeconômico do país, que eu não preciso dizer para vocês, é extremamente volátil. Diante desse cenário historicamente conturbado no Brasil, a Brasil Capital sempre focou em investir no médio e longo prazo, investindo em companhias que fossem líderes em seus setores, com vantagens competitivas estruturais, dominância setorial, barreiras de entrada, quer dizer, operando em setores com barreiras de entrada, somada a gestores executivos, sócios com alta capacidade de gerenciar negócios. No fim das contas, nós não, com a visão de médio e longo prazo, investindo em empresas brasileiras abertas em bolsa, todos esses anos, a gente não consegue ficar comprando e vendendo as companhias de acordo com ciclos macroeconômicos ou de acordo com a volatilidade das tendências macro, e sim a gente investe em companhias que são capazes de se adaptar aos diversos cenários macroeconômicos e, por conta disso, elas precisam ser dominantes, precisam ser empresas que tenham a capacidade de se transformar, se adaptar a diversos cenários, e isso se dá quando as companhias são geridas por times de alto impacto, executivos inovadores, ao mesmo tempo com muitos processos internos. Enfim, a gente olha com muito cuidado para os empreendedores, que são os executivos e sócios das empresas em que a gente investe. A gente acha que esse é o fator crucial, e especialmente mais recentemente, num mundo que muda tão rapidamente, com a presença de tantas ferramentas digitais e de tecnologia, cada vez mais as barreiras de entrada acabam se tornando menores e mais acessíveis. E isso faz com que a competição aumente ainda mais. Enfim, focando em empresas com dominância estrutural e com empreendedores de alto nível, e claro, fazendo o que a gente tem que ser feito, que basicamente é investindo em empresas com uma distorção muito grande entre o valor de fato que elas têm, o valor intrínseco, que é o que a gente chama, versus o preço que você pode pagar por essas companhias no mercado,
quando existe uma distorção muito grande e o valor intrínseco potencial é muito mais alto do que o valor de mercado, aí sim a gente acaba fazendo investimento. Então, são esses os três pilares, e certamente no pilar de vantagens competitivas estruturais e empreendedores de alta qualidade, o tema inovação e adaptação e flexibilidade e uma cabeça, enfim, em busca de crescimento, estão sempre muito presentes. Falando mais especificamente de iniciativas ou inovação, eu vou pegar aqui só um copinho d'água, ou inovação que a gente tem que ter dentro da Brasil Capital, o nosso ambiente é um ambiente de muita competição. Existem investidores de alto nível, sejam pessoas físicas, mais especificamente fundos de investimento com os quais a gente concorre, que têm altíssima capacidade, times excepcionais e que, enfim, pessoas que de fato têm um histórico de gerir recursos de terceiros é muito relevante. Portanto, a gente vê uma necessidade de se adaptar, de inovar e de trazer coisas novas quase que obsessivamente, constantemente. Aliás, essa é uma característica muito presente nas empresas que acabam, nas empresas novas, nas startups. Essa é uma característica muito presente nos fundadores das startups, quase que obsessão pelo próprio negócio. É muito difícil julgar um empreendedor numa startup pelo projeto em si, porque, via de regra, são empresas que são nascentes e falando com investidores de startups, eles não buscam, de fato, tentar entender se daqui a 5 ou 10 anos aquela ideia que está sendo vendida ela vai fazer sentido. Eles procuram muito mais características pessoais nos empreendedores, nos sócios das startups. E certamente obsessão e determinação é uma das características que os investidores de empresas de venture capital buscam ao fazer investimentos. Mas a Brasil Capital ela não faz investimentos em empresas nesse estágio. Nós investimos em empresas abertas em bolsa, quer dizer, empresas brasileiras, ou melhor, empresas com maior foco de operação no Brasil, já abertas em bolsa. E, via de regra, as empresas abertas em bolsa já estão em outro estágio. Ainda assim, a inovação faz parte integralmente da agenda das empresas vencedoras. E, via de regra, também empresas com uma visão muito de longo prazo e não objetivando resultados trimestrais ou semestrais, mas buscando chegar a algum lugar com um sonho bastante grande por trás e a obsessão sendo o motor dessas companhias. É importante dizer também que no Brasil, especificamente em São Paulo, a gente se surpreendeu bastante com a parte de inovação enfim, assim como vocês têm Iguaçu Valley no Brasil, especificamente em São Paulo,
A gente tem lá no fim da Faria Lima, que é uma avenida cheia de bancos e grandes empresas, mas no fim da Faria Lima, a gente tem o que era chamado, que na verdade continua sendo chamado de Largo da Batata, que é uma região que no passado era relativamente pobre e decadente, mas que tem o metrô e ela está no fim da Faria Lima, depois com a Rebouças, enfim, uma região muito rica de São Paulo. E ao longo dos últimos anos lá foi criado o Potato Square, que basicamente concentrou uma série de empresas de tecnologia no Largo da Batata. Então, é uma região em que as empresas de tecnologia elas estão se instalando e a gente via um ecossistema, um ambiente cada vez mais rico e inovador. E na Brasil Capital, enfim, ao longo desses anos todos, quer dizer, lá atrás a gente começou administrando 70 milhões de reais, já há 12 anos, e hoje, enfim, a gente administra mais de 6 bilhões de reais, e isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com os nossos investidores. Nossos investidores são famílias brasileiras, family offices, multifamily offices, investidores institucionais como fundos de pensão. A gente tem fundos de universidades também brasileiras que dão os recursos para a gente administrar. Dinheiro proprietário também, quer dizer, dos sócios da Brasil Capital, das nossas famílias e de uma quantidade enorme de pessoas físicas, além de investidores institucionais estrangeiros. E, de fato, as pessoas físicas se inseriram no mercado financeiro ao longo dos últimos anos, talvez por conta da queda forte de taxa de juros e do fim do rentismo no país. Quer dizer, hoje a gente investe num produto ligado à Selic e vai obter um rendimento de 3% antes de pagar taxas e possivelmente daqui a alguns dias vai ser 2,25% ao ano antes de pagar impostos. Então, os investidores brasileiros necessariamente passaram a alongar seus prazos de investimento, a sofisticar seus portfólios, e isso passa por investir em empresas. E aí que surgiu nesse ambiente já há muitos anos, mas que foi crescendo exponencialmente, foi a XP. E a XP, de fato, inovou com os seus agentes autônomos espalhados pelo país, quase que funcionando como hubs de distribuição de novos produtos, de produtos mais sofisticados, disseminando a educação e, evidentemente, as ferramentas digitais. Elas propiciaram um crescimento enorme na XP, que mesmo depois de ter crescido tanto, ainda continua com níveis de crescimento exponenciais. E essa é uma característica fundamental de negócios que estão se digitalizando e inovando. É o crescimento exponencial. E é isso que muitas das companhias buscam. Tanto é que muitas delas, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, elas abdicam de, vamos dizer, retorno no curto prazo, geração de resultados operacionais crescentes, para reinvestirem no próprio negócio, para que possam crescer exponencialmente. E o crescimento exponencial ele é muito relevante porque, de fato, é ele que vai criando o ecossistema que gera o efeito de rede e vai se realimentando. Então, é por isso que as empresas acabam optando por um crescimento com uma rentabilidade menor. Quer dizer, ontem, por exemplo, e semana passada, houve reuniões com o Frederico Trajano
presidente da Magalu, talvez a empresa que melhor, vamos dizer, mostre o poder da inovação e da digitalização e da criação no ecossistema, talvez a empresa de maior sucesso nesse caminho, aberta em bolsa no Brasil ao longo dos últimos anos, e ele estava deixando muito claro, quer dizer, a gente está numa fase de crescimento exponencial e de formação do nosso ecossistema. E se lá atrás o objetivo deles era digitalizar a Magazine Luiza, as suas lojas, através da omnicanalidade, né, que mistura a experiência do consumidor entre o varejo físico, as lojas que existem da Magazine Luiza e o varejo eletrônico. Hoje, o objetivo dele, na verdade, é digitalizar o varejo brasileiro. E o que ele quer fazer com isso? Na verdade, ele quer prover para todos os varejistas no Brasil a plataforma dele para que varejistas pequenos e médios possam se plugar à plataforma dele de maneira fácil e assim ele possa atrair 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil empresas que façam parte do marketplace dele, para que de fato sejam empresas que ele possa ajudar tanto com a parte de software, tanto com a parte de administração da própria empresa, via ERP, ou via CRM, ou ainda ajuda na gestão do caixa das empresas, e que possa ser também uma alavanca de vendas para essas empresas, para esses varejistas, por todo o Brasil. E ele está fazendo isso porque ele é bonzinho? É claro que não. Na verdade, ele está fazendo isso porque é assim que ele enxerga a companhia no futuro. No Brasil, a logística, como vocês sabem, é um grande problema, a entrega de produtos é um grande problema. Então, ele entende que se ele tiver mini-hubs pelo Brasil, e esses mini-hubs não são só as mais de 1.000 lojas da Magazine Luiza, são também essas empresas que vão se plugar à plataforma. Se ele tiver capacidade de tomar as decisões baseado em inteligência artificial, baseado em data science, e que essas companhias tenham estoques corretos na ponta e estejam muito próximos do consumidor, ele seja capaz de ter uma logística muito mais ágil e de custo muito menor para o cliente final, de modo que ele crie um ecossistema que o cliente final dependa de fato dos produtos que estão plugados nessa plataforma dele. E obviamente que um dos grandes desafios acaba sendo a logística nesse contexto. Não adianta nada vocês aí da região fazerem uma compra no Magazine Luiza ou no Mercado Livre e os custos de frete serem impeditivos, e dois, a mercadoria demorar 15 dias para chegar. E quando chegar, ela chegar errada. Na verdade, as vendas vão ser exponenciais se vocês puderem clicar no app e comprarem, e o custo de frete for irrisório, perto do custo do produto total. E mais importante do que isso, vocês recebam em 1 ou 2 dias a mercadoria. Esse é o grande desafio. A Alibaba na China tem uma logística muito mais eficiente do que a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos. Justamente porque eles seguiram caminhos diferentes. A Amazon nos Estados Unidos, ela não optou por ter o varejo físico e presencial num primeiro momento. E enquanto a Alibaba teve esses vários hubs pela China, e
assim, ele foi capaz de criar um ambiente, um ecossistema no seu marketplace que tivesse muita agilidade na entrega. E ao longo dos últimos anos, na Amazon, de fato, a gente vem enxergando uma estratégia diferente. Ele também tem passado a adquirir empresas com pontos físicos. Então, adquiriu centenas de centros de distribuição, mas adquiriu também o Whole Foods. E cada vez mais vê a necessidade de ter lojas para fazer a distribuição dos seus produtos. Agora, tem uma similaridade, seja entre o Jeff Bezos ou o Jack Ma, que é a obstinação com uma visão de longo prazo e por servir o cliente e inovar. E dentro desse contexto de novas empresas brasileiras atuando em temas ligados à tecnologia, que a gente viu algumas empresas se listando fora do Brasil, na Nasdaq. Então, são alguns exemplos, a Stone, empresa de meios de pagamentos, ou a própria PagSeguro, ou ainda a XP, ou a Arco, que é o sistema Aridiçá, plataforma de educação. São alguns exemplos de empresas que listaram lá fora, e aqui dentro a gente vê, claro, as companhias mais óbvias, como a Magalu ou ainda a B2W, e a gente vê um trabalho muito bem feito sendo executado recentemente pela Via Varejo, e aí eu estou falando basicamente de empresas ligadas ao comércio eletrônico, mas existem também as inovações nas empresas financeiras, quer dizer, a B3, que é a nossa bolsa, é um belíssimo exemplo, e a gente pode estender esses exemplos para todos os setores. Então, por exemplo, empresas de educação. A empresa de educação que não estava preparada sob ponto de vista digital, ou que já não vinha investindo em iniciativas de digitalização da experiência do consumidor, teve, no momento do coronavírus, uma ruptura de negócios enorme, ao passo que a empresa de educação que já vinha investindo com uma boa plataforma de ensino à distância, simplesmente, no momento em que eclodiu o coronavírus no Brasil, foi capaz de tombar toda a base de clientes e de estudantes que ela tinha no ensino presencial superior para o ensino à distância. E, obviamente, que tinha que prover uma experiência muito boa para esses estudantes não desistirem do curso superior. Então, a experiência do consumidor, o consumidor como centro na decisão das companhias, também é uma característica muito importante, e algumas empresas de educação tiveram muito sucesso. Por exemplo, a Edux, que é a antiga Estácio, que vem crescendo a mais do que 30% ao ano em novos alunos no ensino à distância. O ensino, ele cada vez mais tem passado a ser híbrido. E aí, passando por um outro setor, que também não é tão óbvio e que participou intensamente dessa crise do coronavírus, é o setor de saúde. Então, a gente tem o exemplo da Sul América Seguros, que hoje basicamente é uma empresa de seguro saúde, e que ela já vem investindo há alguns anos na digitalização da experiência do consumidor e no que eles chamam de cuidado continuado com as vidas que eles têm na base. Na verdade, eles querem evitar a sinistralidade. Portanto, eles têm iniciativas de cuidado continuado com pacientes, para que os pacientes eles não cheguem
a ter o problema de saúde, de modo que a sinistralidade da companhia caia. E eles vêm conseguindo ter bastante sucesso nessas iniciativas, e isso caminhando em conjunto com a tecnologia, porque, quer dizer, hoje você consegue pedir reembolso, fazer uma consulta via Sul América Saúde com o seu smartphone, ao passo que com o Bradesco Saúde você não consegue ter esse tipo de experiência. A gente na Brasil Capital tem o Bradesco Saúde como a nossa seguradora, e simplesmente o contato com o Bradesco Saúde é impossível de ser feito. Mesmo num call center, é muito difícil de acessar. E na Sul América, com poucos cliques no seu smartphone, você consegue marcar um teleatendimento, uma teleconsulta. E cada vez mais diagnósticos por imagem estão sendo feitos. Então, quer dizer, a gente vê que a tecnologia ela acaba fazendo parte de todos os setores e de todas as empresas que a gente entende que são vencedoras, buscando sempre um crescimento exponencial e o foco na experiência do consumidor. E dentro da Brasil Capital, a gente se viu obrigado há 3 anos a ter um sócio baseado nos Estados Unidos, para que ele, de fato, visse e entendesse as tendências que acontecem no mercado americano, pesquisando as companhias, não para que a gente investisse na Amazon ou na Microsoft, no Facebook ou na Google, mas que a gente pudesse traçar paralelos entre essas empresas lá de fora e o que pode ser o amanhã aqui dentro do Brasil, para que a gente se antecipe a tendências relevantes. E, de fato, a gente tem visto um impacto enorme que essa iniciativa que a gente teve há 3 anos, hoje tem na formação da nossa carteira e dos nossos resultados. Então, mesmo para uma empresa de gestão de recursos, a inovação acaba sendo fundamental. Na hora de alocar recursos dos clientes. Se a gente possivelmente não tivesse tido essa iniciativa há 3 anos, hoje a gente não se sentiria tão confortável em transitar por um ambiente falando com os líderes da parte de tecnologia, os CTOs das empresas, ou CDOs, enfim, seja lá a designação que a gente dá, mas sempre o foco tem que ser, de fato, a experiência do consumidor. Se a gente não prover um bom serviço para o consumidor final pelo menor custo possível, a gente não vai sobreviver. E isso vale para a gente, como uma gestora de recursos de 12 anos de idade, e isso vale para as empresas maiores. Se o Itaú, se o Bradesco não inovarem, eles vão ter a rentabilidade corroída pela Stone, pela PagSeguro, pelo Mercado Livre, pela Magalu, que também se tornaram grandes plataformas de pagamento. A inovação que eles tiveram foi ligar justamente compradores a vendedores, provendo logística e, ao mesmo tempo, serviços financeiros e acesso financeiro aos compradores e vendedores. Tudo isso formando um ecossistema muito rico. E quando a gente olha para a China, por exemplo, para o Alibaba e para o Jack Ma, tem algumas entrevistas dele em que ele sinaliza: olha, eu não sei exatamente o que vai ser o Alibaba em 2025,
mas eu sei que possivelmente a gente vai passar por ser uma plataforma que ligue compradores a vendedores com logística eficiente, com uma plataforma de pagamentos extremamente eficiente, mas também provendo serviços de educação, de saúde e, eventualmente, de viagens. Então, tudo isso num super aplicativo. Isso vai acontecer no Brasil no futuro? Não sei, mas são essas as companhias que têm tido um crescimento exponencial lá fora, e aqui a mesma tese tem sido válida. Então, é muito curioso a gente ver o exemplo da Stone, que começou com uma empresa de adquirência, com as maquininhas, no caso da Stone verdinhas, né? E, ao mesmo tempo, cada vez mais, eles caminham para a parte de banking, para a parte de crédito e também para a parte de software, oferecendo um combo para os clientes finais via os mini hubs que eles têm espalhados pelo Brasil. É um exemplo super interessante de empresa que está tendo crescimento exponencial também e muito sucesso. Ou ainda, além do exemplo da Stone, o exemplo da TOTUS, que é uma companhia que era uma companhia de única e exclusivamente ERP, quer dizer, ela competia com, por exemplo, a Oracle, enfim, provendo sistemas de ERP para as companhias, mas 100% focada em empresas pequenas e médias. E ele notou que, enfim, quando você implementa o ERP numa companhia, o switching cost do seu cliente é muito alto. E quando você está dentro de uma companhia com o seu ERP, você passa a conhecer muito bem essa companhia. Então, por que não criar um ecossistema ou em volta desse ERP e prover CRM, e prover outros serviços que façam com que a TOTUS cresça exponencialmente. E aí eles acabaram fazendo uma associação com a VTEX, que é uma empresa de e-commerce, que serve possivelmente todos os grandes varejistas, médios e grandes varejistas do país, possibilitando as vendas online. E eles recentemente fizeram a aquisição da Supplier, que é uma empresa financeira. Então, eles querem também prover serviços financeiros para os clientes. Então, lá atrás era uma empresa única e exclusivamente de ERP, e aí, no fim das contas, eles agregam também softwares, CRM, enfim, e além disso, mais recentemente, parceria com empresas que provêm serviços de transformação digital nas companhias e produtos financeiros. E então, baseado num produto principal, a companhia de fato foi criando também um ecossistema para que os clientes ficassem mais dependentes e para que, obviamente, a empresa pudesse crescer de uma maneira acelerada. E para os bancos isso também é válido, quer dizer, quando é que a gente podia pensar que os bancos conseguiriam trabalhar com mais de 90% das suas equipes em home office, porque é uma questão de segurança importante, né? Você está lá fazendo transações financeiras, etc., e isso se tornou uma realidade. Quer dizer, será que as 5 mil agências que o Itaú tem são de fato necessárias? Será que os gastos que o Itaú tem com aluguéis na Faria Lima, de prédios enormes, são de fato necessários? Qual vai ser o impacto do home office no mercado de aluguel corporativo? Ou qual que vai ser o impacto que o Zoom ou que outras ferramentas que ligam pessoas
pela internet em conferência, qual vai ser o impacto disso na aviação corporativa para empresas? Quer dizer, eu moro em São Paulo, será que para ir para o Rio de Janeiro e fazer uma reunião com o cliente, eu vou pegar o avião ou eu vou utilizar o Zoom? Ou antes ainda, quer dizer, para participar desse encontro com vocês, eventualmente eu teria que ir para o Paraná, para Foz do Iguaçu, que aliás eu tive o prazer de ir com os meus filhos no fim do ano passado para a região, e foi uma experiência muito legal. Mas, enfim, será que não é mais produtivo que eu me ligue a vocês e que eu possa falar para, eventualmente, 30, 50, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas por Zoom? A XP, no momento, eu me lembro muito bem, naquele primeiro fim de semana da quarentena, ela começou a fazer as lives com empreendedores, e na primeira live que eles fizeram com alguns empreendedores, executivos de empresas, tinham mais de 10.000 pessoas conectadas, que era o limite do Zoom. Tanto é que eles passaram a prover esses webinars, não só via Zoom, mas via YouTube também, para que eles pudessem ter mais do que 10.000 acessos ao mesmo tempo. Antes eles nunca conseguiriam fazer isso. Então, a tecnologia ela veio para, obviamente, ficar. Ela tem o poder de melhorar a experiência do consumidor, de diminuir custos, e as empresas que não olharem com muito carinho para iniciativas de tecnologia, elas possivelmente vão ficar para trás. Então, um foco muito grande tem que ser dado a isso, e o objetivo, no fim das contas, acaba sendo sempre o crescimento exponencial e a melhor experiência para o consumidor final. E o mais curioso, quer dizer, para finalizar essa longa introdução, o Jeff Bezos, criador da Amazon, ele, na primeira carta que ele escreveu aos acionistas da Amazon em 1998, ele já falava em consumidor como o centro das decisões dele. Está lá na primeira carta dele, em 98, no primeiro parágrafo, o foco em ser uma empresa centrada no consumidor, consumer-centric. E o curioso disso tudo é que parece muito óbvio, mas até pouco tempo atrás não era óbvio para uma série de companhias. E hoje a gente vê nas cartas de uma série de companhias de altíssimo nível a mesma palavra ou o mesmo conceito no primeiro parágrafo. Quer dizer, passados 22 anos, a Amazon continua com o mesmo propósito, e muitas empresas inovadoras focadas em tecnologia, em empresas brasileiras, passaram a adotar isso como mantra 22 anos depois. Quer dizer, de fato, o cara era um visionário obsessivo e que foi atrás de um sonho pessoal. E a gente vê, aliás, para finalizar mais recentemente, quer dizer, o que o ser humano é capaz de fazer. Quer dizer, o Elon Musk, tendo sucesso na sua empresa privada, em mandar gente para o espaço dos Estados Unidos, coisa que não acontecia já há 10 anos. Então, de fato, o componente da capacidade do ser humano também sempre vai estar associada à necessidade de tecnologia. Quer dizer, o ser humano ele não vai ser substituído, mas a pessoa precisa ter motivação, garra, capacidade de inovação e obsessão para ter sucesso. Show, André.
Já estão aparecendo várias perguntas aí no bate-papo. Deixa eu fazer a minha. Primeiro aqui, aproveitar o embalo. Uma dúvida que surge nessa tendência de inovar sempre, crescer exponencialmente, a gente vê muitas empresas queimando caixa continuamente, exemplo Uber, né? Deteriorando os seus lucros. Aqui no Brasil, a B2W, que para quem não conhece é a Submarino, principalmente, né? Eles também, acho que contabilmente, acho que nunca deram lucro, né? Como que você, do ponto de vista de investidor, vê isso? É uma belíssima pergunta e, de certo modo, eu até passei por ela. Tem as empresas que optam por não gerar caixa para crescer exponencialmente. E tem as empresas cujo modelo de negócios não para em pé. E simplesmente tem uma dificuldade muito grande de mesmo, digamos, servindo o consumidor, elas não conseguem chegar a uma equação financeira que faça com que elas gerem caixa. E, obviamente, que ficar fazendo aumentos de capital sucessivos não costumam, isso não costuma trazer retornos financeiros para os investidores. Quer dizer, no fim das contas, o ser humano é um bicho capitalista, e ninguém vai investir num negócio para vê-lo crescer exponencialmente e quebrar depois de 5 ou 10 anos de tanto esforço e de um eventual crescimento exponencial. A B2W é um belo exemplo. Ela passou por vários anos com aumentos de capital sucessivos sem conseguir gerar caixa, até que a transição acabou tendo resultados. Ela passou a focar muito pesadamente no 3P, que é de fato trazer novos sellers para a base dela e não carregar estoque próprio, para não queimar caixa tendo estoque próprio, né? E ela está tendo um belo sucesso. Ela melhorou muito em relação à queima de caixa e ela ganhou uma atração muito grande em termos de crescimento. Ela é uma empresa que está tendo crescimento exponencial, de fato queimando muito menos caixa hoje em dia. Mas é um enorme desafio a equação parar em pé. Por isso que o mercado paga tanto pela Amazon. A Amazon ela consegue crescer exponencialmente, gerando pouco lucro, mas sem queimar caixa. Ou o Mercado Livre é uma outra companhia que está, quer dizer, cuja operação depende especialmente do Brasil, mas também do México e da Argentina. Eles crescem exponencialmente, sem gerar lucro, mas eles não queimam caixa, quer dizer, o crescimento é sustentado pela própria operação e quase que eles acabam fazendo uma opção por gerar pouco lucro e crescer exponencialmente. Eles podiam fazer a opção por crescer muito menos e ter uma margem de lucro, mas não, eles precisam crescer para montar esse ecossistema e gerar esse efeito de rede para que as pessoas queiram cada vez mais comprar no Mercado Livre. Então, eu que estou fora de São Paulo já há 12 semanas quase, estou no interior de São Paulo, a 1 hora de distância, todas as minhas necessidades foram... quer dizer, eu saí de casa esperando ficar 1 ou 2 semanas fora e voltar para casa, mas aí eu fui ficando, a casa no interior de São Paulo, fui ficando mais uma semana e obviamente acabei precisando comprar meia, cueca, camiseta, porque eu tinha trazido roupa para uma semana, né? E tudo via Mercado Livre, ou jogos para as crianças,
pasta de dente, de repente produto de limpeza via Magazine Luiza. O potencial está muito ligado a criar esse ecossistema que facilite a vida do consumidor, mas tem que ser criado gerando caixa. E o caso do Uber é emblemático, porque até hoje a equação financeira não para em pé. Eu não uso carro durante a semana em São Paulo, porque eu já vou trabalhando no Uber, ou eventualmente no táxi. Obviamente que a experiência para mim é bem positiva, e mais importante do que isso, eu gasto atualmente $1,50, e vamos lembrar que o Uber é uma empresa americana. Eu estou aqui no Brasil, mas o que vale no fim das contas para eles lá nos Estados Unidos é o quanto eu gero de receita em dólar. Eu gasto $1,50 para ir do escritório até minha casa. Isso seria, vamos dizer, de táxi no passado, talvez $3. Então, como é que dirigindo para lá e para cá e faturando $2, $3, $4 por corrida, $5 por corrida, o Uber vai parar de pé? Eu fico com a impressão que nem os custos da gasolina são cobertos. Então, eles têm que conseguir chegar a uma equação econômica, senão, de fato, eles não param em pé. O que aconteceu com o WeWork, né? Que tinha um crescimento exponencial e, de repente, está quebrado. E ele está quebrado. Isso muitas vezes acontece com instituições financeiras também, na parte de crédito. É até um ponto em que os bancos ainda conseguem ter alguma fortaleza, porque eles são os grandes, as empresas que conseguem prover crédito para os consumidores em larga escala. Mas cada vez mais, Stone, PagSeguro, TOTUS, Mercado Livre, Magazine Luiza, eventualmente a própria XP no futuro, ou BTG Digital, enfim, vários players vão surgindo e eventualmente podem tomar o lugar dos bancos, mas a equação financeira tem que parar em pé. Nem que o lucro seja zero, mas a empresa não pode ficar demandando caixa adicional. Isso que é relevante para sustentar esse crescimento. Então, é uma dificuldade muito grande associar o crescimento exponencial a não queima de caixa exacerbada, porque o próprio investidor tem limite ao financiar essas empresas. A Decolar é um outro belíssimo exemplo. É uma empresa que evoluiu, cresceu, mas ninguém ganhou dinheiro com a companhia. Os investidores se cansaram de sucessivamente fazer aportes de capital na empresa por 10 anos e simplesmente deixaram a base de investidores da companhia porque o negócio não se mostrou viável economicamente. Então, a geração de caixa tem que parar em pé, essa equação. Perfeito. Já tem várias perguntas no bate-papo, acho que eu vou fazer elas aqui para mais rápido. Claro, eu vou pegar um café aqui agora. Fica à vontade, André. O Adélio ele perguntou sobre, aqui na nossa região a gente tem dois grandes negócios aí que chamam atenção, que é o agronegócio e o turismo, né? Como que você vê a nossa região, a capacidade de implementarmos tecnologias nessas áreas, né? Quais os potenciais que você vê que poderíamos explorar mais? Poxa, essa é uma pergunta difícil porque, enfim, eu tenho que conhecer as especificidades da região e dar uma dica desse tipo para vocês é um desafio para mim, mas o que eu vejo de fato no turismo, e a gente conhece relativamente bem esse mercado, até por conhecer a Decolar, por conhecer a CVC, o foco tem que estar na experiência do consumidor. E hoje, o consumidor ele é muito dependente do seu smartphone. Então, quando eu converso, por exemplo, com a CVC, qual é o grande sonho deles? E eles estão muito longe de alcançar esse grande sonho. Muito pelo contrário, aliás, eles estão muito atrasados. É que qualquer coisa relacionada a turismo no Brasil, quando você
pensar sobre turismo no Brasil, ou quando eu pensar sobre turismo, tem que me vir à cabeça CVC e o app da CVC. Então, é quase que digitalizar a experiência da viagem, obviamente que dentro do possível, né? Então, desde você ter um apoio muito grande na pesquisa do cliente, quando ele vai começar a pensar fazer uma viagem. Então, você tem que ter lá, dentro do app da CVC, o cara vai pesquisar sobre Foz do Iguaçu ou sobre a região da Capadócia, na Turquia, que ele lembre da CVC e que ele saiba que ele pode entrar no app e ter as melhores informações sobre aquela região naquele app. E num segundo momento, todas as transações que forem feitas e as interações, elas serem feitas de modo muito ágil e rápido. E isso passa pelos pagamentos, e ter lá claros os pagamentos que foram feitos no mesmo aplicativo e para que eles servem, e claro, o roteiro, dia a dia, o que é que vai ser feito naquela viagem e qual o valor de cada negócio e o endereço e como se movimentar para aquele lugar, passando pelo hotel em que você vai, os vouchers, o valor pago, a suíte a que você tem direito, o endereço e como chegar lá, e as atrações da cidade super bem explicadas, até a volta para o seu lugar de origem, dando todas as informações possíveis e imagináveis e por que não, sendo uma ferramenta para fazer essas compras, até o pós-venda. Quer dizer, você foi para... o sujeito foi para Foz do Iguaçu, voltou de Foz do Iguaçu, ele em algum momento, muito rapidamente, ele vai ter que receber lá uma pesquisa para dizer como é que foi a viagem, o que poderia ser melhor, pior, obviamente que num conceito muito simples, quase que conversando, né? Tem que ser um app que quase converse com o consumidor. Eu não sei se vocês já fizeram cadastro no banco C6, que é um banco digital que existe há 2 ou 3 anos, e é impressionante a experiência. Parece que o cara está conversando com você, e claro que não está. É tudo inteligência artificial, mas eles estão lá conversando com vocês. Então é uma experiência muito agradável, dentro do que pode ser agradável uma experiência de cadastro num banco. Quer dizer, é uma experiência tenebrosa, via de regra. Então os caras conseguiram tornar isso uma experiência bacana. Então, e desde que você está voltando da viagem, eles te perguntarem como foi a viagem, o que pode ser melhorado, mas ao mesmo tempo de uma maneira amigável, e mais do que isso, já oferecendo a sua próxima viagem, porque, por exemplo, toda a família que, enfim, eu sou casado, tenho 3 filhos, e mesmo se não fosse, enfim, as pessoas viajam com amigos ou individualmente, mas sempre que eu volto de uma viagem, tô eu e a minha família na volta já pensando em qual vai ser a próxima viagem. Então, e viagem é um negócio aspiracional, né? Então, a CVC ela tem que ter capacidade de, na minha volta, já me oferecer a próxima viagem. E ao longo do tempo, com 20 bilhões de reais de vendas por ano, e conhecendo o comportamento do consumidor, eles começam a conseguir tomar decisões baseadas em dados, né, que é o data science. Então, é claro que eu estou dando um exemplo de uma grande empresa aberta em bolsa, que tem 1.400 lojas pelo Brasil, etc., mas, de certo modo, é transpor isso para a realidade individual da região. Quer dizer,
você tem que atender bem o cliente. Como atender bem o cliente? Poxa, se eu quiser ir para Foz do Iguaçu, eu tenho que digitar Foz do Iguaçu na internet e tem que ter lá alguém que me explique do começo, meio e fim, de uma maneira amigável, rápida, coerente, como eu vou, como eu chego, onde ir, o que ver, onde ficar, tudo numa mesma página e com uma comunicação com muita agilidade. Se é que eu posso dar alguma sugestão, essa sugestão tá, não espere ficar sentado na sua loja uma ligação de alguém querendo ir para Foz do Iguaçu, porque isso não vai acontecer. Certamente não vai acontecer. Pelo contrário, né? Você que tem que oferecer. Quer dizer, os próprios vendedores da CVC nas lojas, eles são muito passivos. Eles ficam dentro da loja. Isso tem que mudar. E foi uma sacada muito legal que a Via Varejo teve agora nessa quarentena, que eles criaram o Me Chama no Zap. Quer dizer, não tendo as lojas abertas, eles fizeram da força de vendas, enfim, começaram a fazer um teste, soltando para alguns vendedores dados de clientes, e os vendedores fizeram o approach nos clientes e começaram a ter sucesso, e hoje 20% das vendas da companhia está com essa ferramenta Me Chama no Zap. Então, inovação, criatividade e obsessão por vendas e pela experiência do consumidor. Mas você tinha me feito essa pergunta de Foz do Iguaçu especificamente, tinha uma segunda pergunta, se não me engano. Do agronegócio também, né? Que é a região aqui muito forte do agro. Agronegócio, eu acho que tem muito a ver com o aumento de produtividade, né? Entendimento de quais são as ferramentas que podem aumentar a produtividade das companhias. Então, quer dizer, a gente tem um investimento em Cosan no portfólio, que é uma empresa muito forte no agronegócio, não só na parte de produção de açúcar e etanol, mas também na parte de transporte de grãos, porque eles são donos da concessão da Rumo, que transporta boa parte da safra brasileira, tanto no sul do país quanto do Mato Grosso. E eu vejo que a quantidade de inteligência que eles usam para entender a qualidade do solo ou os movimentos climáticos, ou ainda via satélite entender de fato quais as regiões da colheita ou do campo tão mais produtivas, tão menos produtivas, e controles de temperatura. Então, tem uma série de iniciativas que podem aumentar a produtividade de um produtor agrícola, até, enfim, é muito curioso, porque a gente vê as grandes empresas agrícolas, como, por exemplo, a SLC, e essas companhias, elas estão, via de regra, as regiões em que se planta, são regiões que até 10 anos atrás sequer tinham acesso a telefone celular, não tinha torre de transmissão. Então, essas empresas, elas estão lá em determinada cidade do Mato Grosso, estão no Tocantins, estão na Bahia. Até pouco tempo atrás, sequer tinha acesso a telefone. Eles foram tendo que investir na rede, e hoje eles têm monitoramento aí do sul, que é onde a sede deles. Eles têm que ter um monitoramento da colheita que está acontecendo a 1.000 quilômetros de distância deles, real time. Quer dizer, como é que lá atrás, no passado, ele controlava a produtividade, por exemplo, do motorista da colheitadeira, né? Se é que é esse o nome correto. Não tinha como controlar.
Se o cara passava o dia inteiro encostado ou se ele estava trabalhando, era impossível saber, porque simplesmente não tinha comunicação. E hoje é possível saber, porque os caras eles investiram em torres de celular e transmissão de dados, e hoje eles têm que ter lá na ponta do lápis, e obviamente a produtividade aumentou pesadamente. Então, eu acho que tem muito a ver com comunicação, controles e processos para aumentar a produtividade, ou ainda a parte de fretes é muito relevante, porque é importante no custo final do produto o frete. E o transporte ferroviário está evoluindo muito com investimentos grandes para diminuir o custo de transporte. Então, e de armazenagem também. Então, acho que são iniciativas que vão desde a plantação, desde o plantio, da qualidade do solo, do clima, até o controle da produtividade de quem está operando as máquinas e fazendo a colheita, até o transporte e a armazenagem. E cada vez mais tem ferramentas de tecnologia e o que é curioso, por custos relativamente baixos, quer dizer, não necessariamente baixos, mas decrescentes. E é esse um outro impacto importante da tecnologia, né? É a queda de inflação. Tudo ficou muito mais acessível. No passado, desenvolver um app ou desenvolver um site era algo super difícil para uma empresa. Hoje, enfim, de novo, o exemplo do Mercado Livre ou do Magazine Luiza. Se você é um pequeno varejista, você consegue se plugar essas plataformas facilmente. De ontem para hoje, a BR Malls divulgou uma parceria com a B2W, até que você perguntou. Todos os shoppings da B2W, todos os shoppings da BR Malls vão servir de centros de logística para a B2W, acho que são 30 shoppings, então de click and collect, né? As pessoas podem comprar e pegar os seus produtos nos shoppings da BR Malls, assim como eles vão ter os produtos entregues desses hubs, que serão os shoppings, e os mais de 6 mil varejistas nos shoppings da BR Malls vão poder se plugar na plataforma da B2W para fazer suas vendas via a plataforma da B2W. Quer dizer, o shopping, que é um varejo super físico, que ficou fechado no coronavírus, se associando a um player digital para aumentar suas vendas. E por que para o shopping é bom? Se o cara conseguir vender mais pela internet, possivelmente ele vai conseguir pagar o aluguel do shopping, do espaço no shopping. E se ele ficar vendendo só do shopping, talvez ele não consiga ter um faturamento de modo que ele consiga pagar o aluguel, e aí ele vai ter que fechar a loja e vai aumentar a vacância do shopping, o que é muito negativo, ficar com espaço vazio no shopping. Então, é um ganha-ganha para todos os lados. Então, as ferramentas estão aí. Eu acho que precisa de inovação e essa obstinação, obsessão para criar e inovar e se adaptar. Criatividade. André, já passamos das 9, tá? A gente tem uma prática que, se você está tomando um cafezinho e tiver disponível, pode continuar. A gente deixa café frio. a gente deixa o Zoom aberto aí para o pessoal bater um papo. Inclusive, a gente começa a tomar café desde as 7h30 da manhã aqui junto, né? Pelo link. Então, você pode ficar. Isso aí. Se você tiver outro compromisso, também fique à vontade. A gente já agradece muito a sua disponibilidade. Inclusive, se tem mais perguntas aqui no bate-papo, que se você tiver disponível para responder agora, você pode responder. Se você não tiver, a gente te passa depois, e se tiver disponibilidade de responder, responde. Eu só vou dar por isso. Se for legal para vocês, eu posso estender até as 9h30. Para nós é maravilha. Uma outra reunião às 9h30. Eu acho que para nós tranquilo, porque agora realmente até as 9h30 a gente só bate papo. Eu acho que vou deixar gravando, que pode ser interessante para quem teve que sair um pouquinho, ou quem vai assistir depois. O Jadson, que inclusive é sócio aí de empresa de capital aberto,
como empreendedor, ele perguntou se vocês têm algum modelo econômico ou matemático na análise de vocês, que vocês inserem o elemento, inserem na avaliação o uso de tecnologia e inovação da empresa, né? Se na análise de vocês aí, vocês têm algum modelo econômico matemático onde um critério de avaliação é o uso de tecnologia ou inovação pela empresa. Objetivamente, sim, mas assim, quer dizer, refazendo a minha resposta, a gente sim considera as iniciativas de tecnologia, inovação, adaptação na nossa tomada de decisão, porém a gente não transforma isso numa métrica matemática que possa impactar a nossa projeção, além do, por exemplo, crescimento de vendas mais alto ou de uma queda de custos que determinada iniciativa de tecnologia está trazendo. Então, é um item que é muito relevante para a gente, sob o ponto de vista qualitativo, e que também impacta os nossos modelos, as nossas projeções em termos de crescimento de receita, custos, etc. Mas isso não é transformado, por exemplo, e poderia ser, tá? Poxa, empresas que têm uma determinada nota em desenvolvimento de tecnologia e adaptabilidade, etc., merecem uma taxa de desconto menor no nosso fluxo de caixa, né? Ou merecem um custo de capital menor, ou ainda então, nesse sentido de automatização, não. Outra iniciativa que a gente tem e que eu não citei é o que a gente chama de BC Labs, obviamente copiando as iniciativas e os nomes que as grandes empresas deram, como é o caso até da Luiza Labs na Magazine Luiza. A gente tem na Brasil Capital 2 analistas que estão com uma dificuldade enorme, porque a função deles, de fato, é capturar números e dados que hoje a internet e alguns provedores de serviço te dão, para que a gente forme um histórico e consiga capturar tendências de empresas específicas e de setores específicos. Então, eu vou dar exemplos bobos, mas que são meio óbvios. Controle do fluxo de estacionamento, do fluxo de carros em estacionamento de shoppings para dizer se o shopping tem fluxo crescente ou decrescente. Ou ainda controle de preços de passagens aéreas, ou controle de preços de aluguel de carros em determinadas regiões, ou ainda controle de preços de compra e venda de carros usados em determinadas regiões. Tudo isso a gente consegue monitorar internamente. E cada vez mais a gente produz relatórios que levam em consideração a quantidade de dados que a gente consegue absorver de uma enormidade de sites, mas para fazer com que a gente tome uma decisão baseada nesses dados que a gente colhe, eu particularmente acho que a gente está muito longe de conseguir. Porque quando a gente fala de data science, etc., a gente está falando de empresas que tomam decisões com base nisso, a gente está falando do Alibaba, que coleta dados de milhões de pessoas, da vida de pessoas, do estilo de consumo, e aí sim consegue tomar decisões baseadas nisso, com uma inteligência e investimentos gigantescos.
O mesmo vale para a Amazon ou para o Facebook, etc. Mas para empresas que são gigantescas e conseguem coletar dados integralmente da vida das pessoas. Não dá para achar que a Brasil Capital, com 15 pessoas lá dentro, 10 pessoas na gestão e 2 pessoas, 2 engenheiros, um da Poli e um do ITA, sejam capazes de ter uma quantidade de dados tal que faça com que a gente possa tomar, de fato, decisões definitivas sobre determinados setores. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o esforço de colher esses dados para ver se, ao longo do tempo, isso não passa a nos ajudar na tomada de decisões, né? Isso é super importante, mas é uma dificuldade muito grande que a gente tem, até de separar o que é ruído do que é tendência. Estou te dando um exemplo. Se a gente fosse capaz de monitorar o fluxo de entrada numa determinada loja num shopping. Então, durante 3 dias seguidos, eu monitoro a entrada, o fluxo de pessoas nas lojas Renner, por exemplo, empresa aberta em bolsa, também do Sul. E aí, durante uma semana, eu monitoro e eu vejo um fluxo crescente. Então, eu compro as ações. Aí na semana seguinte eu vejo um fluxo decrescente, eu vendo as ações. Aí na semana seguinte eu vejo o fluxo crescendo de novo, aí eu compro de novo. Então é uma dificuldade enorme que a gente tem, a gente está aprendendo a lidar com isso. E pelo menos a gente tem a iniciativa e está investindo, tem 2 pessoas super qualificadas para nos ajudar e quem sabe no futuro a gente vai ser capaz de tomar decisões com essa ajuda. André, deixa eu até fazer um comentário aí, é o Jadson que está falando, eu coloquei essa pergunta, né? Você deve conhecer os estudos do Jim Collins, né? O Jim Collins, nos seus vários livros, ele fez estudos e acompanhou as empresas ao longo de 15 anos na Bolsa, né? E comparou algumas características, principalmente da parte de liderança, mas tem outras características lá, e ele separa lá as empresas feitas para vencer, feitas para durar, tem vários, né? Em diferentes períodos, né? E aí ele compara aquele comportamento com a performance delas, né? E realmente concordo com você que é difícil coletar esses dados, né? Mas trazendo mais para nossa realidade, né? Tem um estudo interessante da nossa universidade local aqui, que é a UniOeste, né? Inclusive a professora Piedade da UniOeste está aí na call conosco. Um colega dela fez um estudo aqui com as cooperativas do estado, associando a informação que você tem disponível, que no balanço você tem a quantidade de investimento em tecnologia. Não sei se está discriminado o que é P&D e o que é tecnologia geral, mas eles fizeram uma associação bem simples, a correlação entre investimento em tecnologia e aumento de patrimônio líquido, e a correlação deu perfeitinha, né? Então você teve o ranking, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, bem na ordem, quem mais investiu em tecnologia, quem mais aumentou o patrimônio líquido, num período de 10 anos, né? Uma análise relativamente fácil de ser feita, né? Agora, eu acho que realmente tomar a decisão baseada somente nisso, acho que é impossível, né? Mas a gente usa muito a diferença entre data-driven e data-oriented, né? Você vai ser orientado por essa informação, não quer dizer que você vai ter que segui-la, né? Mas eu vejo pouca abertura para gestores de fundo para até olhar essa informação, né? Eu tenho uma empresa num outro setor de imobiliário, de mercado imobiliário, né? E eu tenho incorporadoras que usam nossa informação para decidir o que vão comprar, o que vão fazer. Mas quando eu apresento isso para fundo, o fundo não se interessa. O fundo prefere confiar no fundo imobiliário, prefere confiar no corretor que vem oferecer um bem para ela, do que olhar para um relatório que diz se aquele projeto de loteamento, que seja, se aquilo tem uma chance de retorno maior ou menor, né? Então, acho que ainda é muito feeling nesse mercado, né? Em primeiro lugar, bom dia, Jadson, bom dia, professora Piedade, estou vendo ela aqui também. Fico feliz pelas observações e de fato é isso. Eu acho que muita gente simplesmente ignora pontos que não devem ser ignorados. Quer dizer, a gente tem em São Paulo, especificamente no mercado imobiliário, a Loft, que virou um unicórnio, e a gente tem a sorte de ser amigo dos 2 fundadores da Loft,
E é uma companhia que está aí, basicamente ela entrou, e certamente você conhece, mas basicamente ela entrou em determinados bairros de São Paulo, comprando imóveis, apartamentos antigos, reformando rapidamente e vendendo, e capturando uma margem que é fixa, independentemente do preço do imóvel, de 2 milhões, 1 milhão de reais, o objetivo dele é uma margem fixa. E, na verdade, o que ele quer com isso? Ele não quer necessariamente ganhar dinheiro com as reformas em escala, e hoje ele já está fazendo reformas em grande escala, né? Um faturamento relativamente importante, tanto é que já virou uma empresa que vale, ou foi avaliada a mais de bilhão. O objetivo não é lucrar com a margem de compra e venda nas reformas, o objetivo do cara é coletar dados. E é curioso porque o preço médio dos imóveis que ele comprou, e eu não sei exatamente qual foi o valor total de compras ao longo desses últimos 2 ou 3 anos, mas eu acho que já passou de R$ 1 bilhão. Na Não, média... é menos. Eles estão operando há um ano só, né? Eles estão operando há um ano, não passou de bilhão, não, tá em torno de 200 milhões. Enfim, ou talvez o budget deles adiante seja isso, mas ele quer coletar dados, e o preço médio que eles acabaram pagando pelos imóveis foi 39% abaixo do que o preço pelo qual os imóveis estavam sendo vendidos num primeiro momento. Quer dizer, é como você ir negociar um imóvel com alguém, você já sabe que, na média, o cara tem que, pelo menos naquela região de São Paulo, o cara vai acabar vendendo por 39% a menos. Então, se ele pede 1 milhão, você vai pagar, no fim das contas, 610 mil, na média, né? Obviamente que e isso eles estão expandindo e eles estão coletando dados, e o objetivo final é que eles se tornem uma bolsa de imóveis, de compra e venda de imóveis, uma bolsa líquida, né? Que as pessoas possam comprar e vender determinados imóveis. Isso aconteceu na Austrália. Tem uma empresa australiana que se tornou de fato uma bolsa, e que você consiga comprar e vender imóveis com a liquidez da compra sei lá, não, ação do Bradesco, do Itaú, e tem os fundos imobiliários, mas que não são imóveis específicos de pessoas físicas, né? Então, acho que o mercado está evoluindo e, de fato, cada vez mais os dados vão levar a decisões, sejam ou levar decisões ou orientar as decisões. E a gente, na nossa tomada de decisões dentro da Brasil Capital, olha muito para isso, mas dá um valor muito maior à parte qualitativa. E eu não sei para onde isso vai caminhar, e eu não sei se no futuro a gente vai ser disruptado do mercado, né? E substituído pelas máquinas, como vocês devem saber, aí você que é investidor deve saber, quer dizer, o maior fundo, mais conhecido, mais rentável do mundo, que é o Medallion, é um fundo que é 100% sistemático, quantitativo, e é um fundo que cobra, se não me engano, 5% de taxa de administração com 50% de taxa de performance, e rende para o investidor final, dependendo da classe, ainda mais do que 20% ao ano historicamente em dólar. Tem uma classe específica que rende 35% ao ano em dólar, líquido do pagamento da taxa, desse nível de taxa de administração e taxa de performance. Quer dizer, queria eu poder fazer isso, né? Cobrar, e você seria um cliente feliz, e eu seria um cliente feliz dele. Então, e é 100% baseado em dados.
E aqui no Brasil, essa classe de fundos quantitativos tem se expandindo, numa velocidade pequena, mas tem se expandido, né? Show, André. Já é 9h30 praticamente. Não sei se você precisa ir. Eu não tô te mandando embora, tá? Eu tô só te deixando à Não, eu pego vontade. mais uma. É que eu que me alongo nas respostas Tá? também. E a gente agradece, viu? A gente agradece. Eu A só Juliana, ela bate em mim. Juliana é minha sócia há 15 anos. Ela fica batendo em mim, diz que eu sou muito prolixo. E as pessoas me perguntam A e eu respondo A, B, C, D, E, F, coisas que não tem nada a ver com o assunto. E eu vou me enrolando nas próprias respostas. Mas eu tenho. Vamos pegar mais uma aí de vocês. Beleza. O Enelvo tinha feito uma pergunta no bate-papo. Não sei se você quer abrir aí, Enelvo, para fazer a pergunta, ajustar, porque o André já respondeu parcialmente. Não sei se você está aí, Enelvo. Parabéns aí pela aula, André. Que acho que é até uma continuidade aí do Jadson, então é só com relação à análise de investimento para empresa inovadora, né? Enfim, se qualquer análise que você faz é para escolher uma empresa inovadora, e também aí tem um caso aí de algumas empresas listadas na Bolsa, Randon, Rumo, que elas estão abrindo aí programas de inovação aberta. Eu queria saber o que você acha aí desses programas hoje que as empresas estão fazendo aí nessa conexão enfim, com startups e com universidades, então, nesse caminho. Parabéns também pela palestra. Imagino, prazer, bom dia, Nelvo. É super difícil medir inovação, né? O que a gente procura, e a gente tem investido um tempo enorme, já há 3 anos, é falar com essas companhias e participar do maior número de eventos, conferências, cursos que a tecnologia, quer dizer, que a digitalização do ensino provê também, muitos deles grátis, né, inclusive de universidades de altíssimo nível por aí. Se você entrar em Stanford, no MIT, em Harvard, etc., você vai ver que existem cursos de graça sobre determinados assuntos. É só pesquisar. E isso é muito curioso, tá? E já falando em inovação, empresas como Randon, Rumo, e programas abertos, quer dizer, a nossa interação com gente mais nova, quer dizer, eu tenho 43 anos e faço isso há 20 anos. E para os padrões do mercado financeiro, eu já sou considerado uma pessoa mais velha, né? E mais experiente. E eu sou o mais velho da Brasil Capital. Os meus sócios têm 35, 38, 30, e a gente percebeu há mais de um ano, na verdade a gente tem lá uma política de contratar saindo da universidade, treinar e reter via sociedade. E, felizmente, o tempo médio que as pessoas estão na Brasil Capital são 9 anos. Então, dos 12, 9 anos, a gente está com boa parte da equipe lá. E a gente percebeu há mais ou menos 2 anos a riqueza que é você, e quão importante é você trazer gente saindo das faculdades, e são pessoas que justamente vão trazer esse tema de inovação muito mais pesadamente do que eu vou ser capaz de trazer esse tema. Eu não entendo nada de inteligência artificial, de blockchain, eu não entendo nada disso. Mas o nosso estagiário que está no 3º ano da faculdade entende. E ele me provoca e provoca o resto dos gestores aí da equipe mais sênior da Brasil Capital para ir atrás do tema. E foi um dos nossos estagiários, já há mais ou menos 2 anos, que falou: gente, tem uma série de cursos online das melhores universidades do mundo, de graça, que a gente tem que fazer se a gente quiser se aprofundar no tema. Então, a gente listou todos os tópicos: inteligência artificial, blockchain,
data science, enfim, vários tópicos, e a gente dividiu entre os membros da Brasil Capital para que cada um fizesse 1 ou 2 cursos. E, claro, os cursos tem cursos pequenos e tem cursos maiores que você pode fazer. Tem cursos de 5 horas, 6 horas por semana, durante 10 semanas seguidas. Então, foi assim, quer dizer, foi a ideia de um estagiário recém-contratado que quase falou: vocês estão loucos que vocês ainda não fizeram esses cursos? Né? No passado, o estagiário tinha medo de se comunicar com as pessoas mais experientes dentro da empresa. E lá não, lá a gente está estimulando essa molecada nova a nos pressionar, falar: como assim vocês não fizeram ainda esse curso? E é esse tipo de atitude que a gente quer. E não só isso, obviamente, depois tem que executar, né? Ele organizou, colocou numa esteira e falou: olha, então você vai fazer esse. Quer dizer, ele acabou organizando um projeto dentro da empresa que acabou sendo super importante para a gente, continua sendo, e talvez fazendo com que a gente tivesse atenção para um negócio que possivelmente a gente não teria feito e que tem sido bastante relevante para a gente. Então, isso vale para Randon ou para Rumo da mesma forma. Parece que não tem inovação em ferrovia, evidentemente tem inovação em ferrovia. Por mais que o negócio seja da idade da pedra, né? Que é o caso de ferrovias, por exemplo, tá lá todo dia tendo inovação. A gente tem um investimento bem relevante em Rumo, que enfim, tem mudado de fato a matriz de transporte agrícola do país, com dificuldades de investimento, enfim, aprovações e passando aí pela parte ambiental, mas certamente tem espaço para inovar em todos os setores. Então, acho que as empresas que não têm uma parte dedicada à inovação, elas vão acabar sendo atropeladas no meio do caminho, por mais antigas que sejam as atividades. E talvez o coronavírus tenha vindo também, a gente pode aqui, né, entrar num papo vindo para alertar a humanidade sobre as questões ambientais e diferença entre de renda e igualdade de oportunidades, etc., etc., mas também veio para alertar as empresas que muitas delas deixaram de poder vender seus produtos justamente por não ter a parte digital desenvolvida. E certamente as que não tinham a parte digital já desenvolvida não foram capazes de acelerar a parte digital em 3 semanas. Eu não acredito nas empresas que falaram: eu fiz no digital o que eu não tinha feito em 5 anos, eu fiz em 5 dias. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que o coronavírus ajudou a acelerar a inovação e a digitalização de negócios que já estavam com essa rota definida nos últimos anos e que já vinham investindo nisso. Então, fica escancarado as empresas que não inovavam e as empresas que inovaram nos últimos anos. Olha o que a WEG tem feito, né? É uma vergonha, porque pessoal que eu tenho, o meu primeiro emprego no Brasil, quando eu voltei dos Estados Unidos lá no início dos anos 2000, foi num fundo que tinha a WEG como principal investimento. E a WEG, naquela época, negociava a R$30 mil por dia. Tinha Perdigão dentro da WEG ainda. A Perdigão estava dentro da WEG, né? Uma participação que os controladores da WEG tinham em Perdigão estava dentro da WEG, aberta em bolsa hoje em dia, que depois foi cindida, né, ao longo do tempo. E hoje a WEG negocia 100, 200 milhões de reais por dia e se beneficia pesadamente dessa questão de energia limpa. E não é que veio a tendência de
energia limpa e eles se prepararam depois. Eles anteciparam o movimento, quer dizer, a capacidade que as pessoas que estão na VEG têm de antecipar tendências estruturais, porque teoricamente era uma empresa de motor elétrico para a linha branca, né? Como é que uma empresa dessa vai inovar? E de repente estão aí valendo, depois de 2 décadas, que eu só devia ter investido em VEG, meu patrimônio inteiro, e ficado em casa esperando e não fazendo mais nada, que eu estaria melhor do que eu estou hoje. Por isso que eu brinco que eu tenho vergonha. Mas, porra, são caras que, teoricamente, numa indústria antiga, são referência contínua, e eu não tenho a mínima dúvida que o próximo grande movimento que acontecer, eles também vão ser capazes de antecipar. Isso está na parte de inovação. E tem processo, não é da cabeça de um cara lá dentro que sai, não, tem lá alguém dedicado fazendo o negócio. Então é crucial, seja na indústria que for, por mais antiga que essa indústria pareça. Tem que investir em tecnologia, apesar de você não conseguir quantificar essa questão de propriedade intelectual, né? E essa é a grande dificuldade que a gente tem, respondendo também ao Jadson. Tem os modelos matemáticos de se calcular o valor de uma companhia, projeção de fluxo de caixa descontado, múltiplos, análise reversa, enfim, os livros estão aí, e isso a gente consegue, de certo modo, quantificar facilmente. O que a gente não consegue quantificar facilmente é a parte de propriedade intelectual, inteligência, capacidade das pessoas. Como é que eu faço um modelo de quanto vale a inteligência e a propriedade intelectual que está dentro da VEG? Eu não sei fazer isso. E os gestores lá fora foram atropelados por isso, e é por isso que perderam muito espaço para a indústria de investimentos passivos, né, os ETFs, porque já que os investidores independentes, as gestoras independentes, como a Brasil Capital é aqui dentro do Brasil, lá fora não conseguem bater o S&P há vários anos, para que as pessoas físicas, os endowments, as fundações vão investir, vão pagar 2,20 ou 1,10, seja lá quanto for, em gestores independentes? Não vão pagar, melhor comprar um ETF mais barato, que além de tudo, além de ser mais barato, tem uma performance melhor. Por que eles ficaram para trás? Porque o componente de tecnologia nos portfólios deles, de empresas ligadas à tecnologia nos portfólios deles, era inferior ao que o S&P 500 tinha. Porque justamente esses modelos matemáticos que a gente usa de fluxo de caixa, etc. e tal, eles não conseguem capturar o valor potencial que a Amazon tem de criar. Ou pega a Apple, por exemplo. A Apple lançou o tal do AirPod, né? Eu até tenho o AirPod aqui comigo, mas eu prefiro o fone com fio. Mas circulou por WhatsApp há mais ou menos 6 meses o quanto valeria o AirPod se o AirPod fosse uma empresa que cresce 50% ao ano, com margem de tanto, enfim, a estimativa de lucro só do AirPod era de algo em torno de 10 bilhões de dólares, que vezes um múltiplo de 15 vezes lucro, valeria 150 bilhões de dólares. Só o AirPod. E o AirPod foi lançado há 3 anos. Então, se há 3 anos, 4 anos, não sei exatamente quando, enfim, não importa, mas quem projetou no modelo da Apple que ia surgir o AirPod lá atrás? Ninguém. Isso é capacidade de inovação. E, de repente, o AirPod, esse trequinho aqui, virou uma empresa dentro da Apple que pode valer 150 bilhões de dólares. Fez diferença muito grande, mesmo dentro de uma empresa que há 3 anos valia, sei lá, 500, 600 bilhões de dólares e que hoje vale mais de 1 trilhão, né? Ou algo em torno de 1 trilhão, enfim, até perco as referências aqui de valores. Então, os gestores não foram capazes de projetar
essa capacidade de inovação. Então, muita gente hoje olha para o Magazine Luiza e fala, porra, a Magazine Luiza vale 100 bilhões de reais. Está negociando a 200 vezes preço sobre lucro. Isso é uma grande bolha. Será que é uma grande bolha se ele conseguir digitalizar todo o varejo brasileiro? Não sei. Se ele conseguir digitalizar todo o varejo brasileiro com meios de pagamento, com logística, unindo compradores a vendedores, numa plataforma, num ecossistema super rico, se ele conseguir chegar lá, eventualmente ele pode ser a empresa mais valiosa do Brasil daqui a 5 ou 10 anos. Só que ninguém consegue projetar isso e trazer para um valor presente que justifique pagar 100 bilhões de dólares de reais no Magazine Luiza ou 200 bilhões de reais no Mercado Livre. Pô, aquele trequinho que todo mundo tirava sarro há 5 anos, Mercado Livre, só vende sem nota, bugiganga, etc. e tal, vale 200 bilhões de reais. E continua se valorizando. E ninguém consegue projetar o futuro. Então, de fato, acreditar na capacidade de inovação e como colocar isso num modelo. Ninguém sabe como. E aqui no Brasil, diferentemente de lá fora, o componente de tecnologia não está dentro do índice Bovespa, que é composto especialmente 25% por banco, 10% por Vale, 10% por Petro. Então, 50% do índice é velha economia. Então, os gestores cada vez mais investem na Stone, na XP, no Mercado Livre, no Magazine Luiza, no Aridsá, enfim, nas empresas mais de tecnologia. Os investidores que fizeram isso ao longo dos últimos 3 anos tiveram desempenhos extraordinários versus o Ibovespa, porque o Ibovespa não tem esse componente. Então, tem sido uma maneira dos gestores gerarem alfa. Agora, como trazer a valor presente e ter convicção de que a inovação vai gerar resultados para Rumo, ou para Randon, ou para VEG, essa é a questão de $1 milhão, né? De $1 bilhão. Né? É muito difícil, não existe modelo para quantificar isso. Talvez o estudo que o Jadson citou seja uma indicação. Poxa, a empresa que tem o P&D como parcela relevante da sua receita, talvez você encontre uma correlação importante entre o valor da empresa ao longo dos anos e o valor do quanto ela investe em pesquisa e desenvolvimento. Adoraria ver um estudo robusto nessa linha. Maravilha, André. André, eu acho que vamos encerrar. Eu sei que a gente agradece muito a sua Eu colaboração, a agradeço. sua participação, né? Eu sei que para a maioria aqui a gente podia ficar o dia inteiro conversando, e vou te liberar, até porque a gente tem alguns recadinhos aí para dar para o pessoal ainda que está participando, alguns eventos de inovação na região, né? E muito obrigado. E depois também eu passo o contato aí de vocês para o Jazz, professor Piedade, mandar o estudo para vocês dar uma olhada. E também passar para o pessoal aí que quem quiser investir junto com o André e a turma dele, e a equipe dele da Brasil Capital, tem os fundos da Brasil Capital disponíveis, tanto fundos de investimento aberto quanto da Previdência Privada, certo? Inclusive é um dos melhores fundos de Previdência Privada aí. Parabéns, André. Obrigado, eu fico feliz. É um tema que me atrai bastante. Eu também poderia conversar com vocês durante um belo tempo e várias perguntas de altíssimo nível que eu não consigo responder também, porque de fato não tem resposta, né? E acho que o foco em estudo e adaptação e inovação é inevitável para a sobrevivência de qualquer empresa hoje em dia. E vamos em frente, de fato, como o Ronan falou, a gente está disponível
enfim, tanto com fundos de previdência quanto com fundos abertos nas plataformas. O nosso contato fácil é contato@brasil-capital.com. A gente responde imediatamente. E é hífen mesmo, né? Não é underline. Contato@brasil-capital.com, ou o meu é andré.ribeiro, é bem fácil, @brasil-capital.com. Então, se quiserem mandar para a nossa parte de relacionamento de cliente ou diretamente para mim, a gente sempre vai responder e está super à disposição, tá? E foi um prazer conversar com vocês, e parabéns pela iniciativa. Show de bola. Muito obrigado, André. Vamos passar os recados pro pessoal aqui, eu já estou com... Obrigado, gente. Muito obrigado, Até. André. Abraço. Fiquem bem. Um abraço. Obrigado, André. Tchau. Então, aqui, convidar para o próximo encontro, né? Quinta-feira que vem, mesmo horário, mesmo canal, com o professor Isla, que também nos deu o ar, está ainda, né? Nos dando o ar da presença aí, assistindo a live de hoje. Ele é gerente de projetos de planejamento de materiais, responsável pela logística da Volvo no Brasil há quase 10 anos já, trabalhando junto com a Volvo, professor com baita currículo, né? E vai falar sobre inovação reversa e estratégica, vai dar exemplos práticos aí para nós de inovação reversa, que é o tipo de inovação que começa nas subsidiárias, nos países em desenvolvimento, vamos dizer assim, a grosso modo, ele vai ficar muito melhor para nós, começa de baixo para cima, digamos assim. O Jadson e o pessoal da Nuest querem divulgar o programa de mestrado. Por favor, Jadson, pode tocar aí. Pessoal, eu só vou fazer a introdução aqui, o Tomás vai dar mais detalhes, né? Só vou falar um pouquinho do porquê, né, que eu acho que é importante que o Iguaçu Vale, o SRI e as empresas em geral aí apoiem essa iniciativa, né? A gente vive falando que precisamos promover mais a conexão entre as universidades e as empresas, né? De que às vezes as universidades não olham para as empresas, ou que as empresas não olham para a universidade, e eu acho que é um ponto comum aí, todo mundo concorda que a inovação ela passa pela geração de conhecimento que acontece dentro das universidades. Então, dificilmente nós vamos ter negócios inovadores com margens fora do comum, se não tiver muito aliado a conhecimento de ponta. O conhecimento de ponta que cria diferencial competitivo, que faz você fugir da comoditização. Como é que você foge dessa comoditização? Buscando tecnologia que acabou de sair do forno, né? Tecnologia prontinha. Às vezes ainda nem está pronta, né? Ela está num estágio de ciência se transformando em tecnologia que possa ser útil. Aí é que está a grande oportunidade, né? Quando você tem uma propriedade intelectual, até o André Ribeiro estava falando aqui, a dificuldade de avaliar o impacto da propriedade intelectual, como que isso vai valer no mercado, né? Realmente não é fácil. E a forma de construir essa propriedade intelectual é buscando conhecimento na pesquisa. Quem faz pesquisa no Brasil? São as universidades. Então, as nossas startups, as nossas empresas, elas vão ser mais inovadoras quanto mais nós conseguimos fazer essa aliança. Não existe nenhum ecossistema no mundo de inovação onde você tenha o ecossistema solto da academia. A academia é muito relevante, é muito importante. E assim, atendendo a esse chamado, né, o CNPq soltou um edital onde justamente privilegia, é obrigatório que para submeter esse edital você tenha a parceria da empresa e da universidade. E a Unioest está com os programas de mestrado e doutorado dela aqui, indo até o mercado, batendo na nossa porta e chamando, pessoal, temos uma oportunidade legal para vocês aqui. Eu acho que está tendo pouca repercussão, dada o caráter atrativo que tem nessa proposta aqui, tá? Então eu queria chamar todo mundo aí, empresários, startups, a olhar com carinho e fazer contato com a Unioest e aproveitar essa oportunidade. Então você pode ter na sua empresa um pesquisador do nível de mestrado, de doutorado, desenvolvendo um projeto dele associado a um projeto de dentro da empresa, que ao longo do período ali de 2 anos, até 4 anos, no caso do doutorado, o pesquisador vai estar contribuindo com uma tecnologia da sua empresa. Então, acho uma oportunidade bastante relevante. No Alphacom, meu time já está se mexendo para fazer alguma coisa, na Imóvel também, tá?
Então, eu pessoalmente vou aproveitar essa oportunidade e recomendo que todo mundo, pelo menos, conheça e tente achar alguma forma de, dentro da sua empresa, incubar um projeto desse também, tá? Queria passar para o Tomás para ele dar mais detalhes aí de como que o projeto funciona. Vejo que o professor Reginaldo está por aí também, então fiquem à vontade, pessoal. Muito bem, obrigado, Jadson. Informações. Realmente é uma oportunidade que a gente vê de essa parceria da empresa com a universidade, né, para a gente inovar isso e criar um relacionamento ainda mais forte. Só fazendo um resumo aqui, algumas áreas que esse edital está aberto, são diversas áreas, tá? Ele atende desde a questão da tecnologias voltadas à inteligência artificial, internet das coisas, materiais avançados, biotecnologia, nanotecnologia. Também atende a questão da tecnologia de produção, então da indústria, agronegócio, comunicações, estrutura e serviços. A questão também das cidades inteligentes, sustentáveis, energia renováveis, bioeconomia, enfim, reciclagem de resíduos, né, que tem engenharia diversa. Enfim, são diversas, saúde também, saneamento básico, segurança hídrica, tecnologias assistivas. Então, a UniOeste, ela conta com um corpo docente diversos profissionais. Temos 5 campos, lembrando, né? Então, realmente estamos presentes no oeste do Paraná. E é isso, nós estamos à disposição. O professor Reginaldo vai comentar um pouco mais alguns detalhes do edital. Mas, assim, são diversas áreas e diversas oportunidades que a universidade está à disposição para realmente inovar e inovar junto com a empresa. Professor Reginaldo, por favor. Mesmo, bem rapidamente, já tem esse edital rodando, já vem acontecendo já com a turma que entrou em 2018, de doutorado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no NIT. O aluno de doutorado, ele recebe 48 bolsas de R$ 2.200 por parte do CNPq. O aluno de mestrado pode receber 24 bolsas de R$ 1.500 também por parte do CNPq. E a contrapartida da empresa vai ser um pequeno recurso, se for doutorado 20 mil e se for mestrado 10 mil, mas que vai estar relacionado com a implementação do projeto. Então, na realidade, é um investimento da empresa no próprio projeto que vai estar sendo desenvolvido. Maravilha. É isso aí. E aí a gente fica à disposição de vocês, tá? Vocês estão nos assistindo, empresários. Se tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente aqui no NIT. Se tiver interesse em participar, é só mandar um e-mail para a gente, né, com as informações, ali, um breve resumo. Tá ali, a gente pode mandar o edital para você, mas um breve resumo da área de interesse de pesquisa, né, que aí a gente vai acionar e encontrar o profissional, o pesquisador que pode melhor te atender. Maravilha. Vamos tentar depois extrair só essa parte também do vídeo para poder divulgar, né? Ou se tiver algum outro vídeo, a gente compartilha aí. Pessoal, beleza? Obrigado aí. Espero todos aí quinta-feira que vem. Obrigado pela presença e vamos lá. Temos muita coisa aí para aprender ainda. Parabéns aí. Obrigado a todos.